Boa noite a todos, estamos ao vivo com mais uma live Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. É um prazer estar com vocês todos aqui hoje. Para quem está vendo a nossa live pela primeira vez, o meu nome é Mariana Boom. Eu sou arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade. Eu moro em Biguaçu, Santa Catarina, pertinho de Floripa. E eu faço essa série de lives todo domingo às 8 horas da noite, sempre trazendo alguma pessoa que tem alguma relação com acessibilidade, principalmente para a gente tirar o tabu de falar sobre acessibilidade, de como falar, o que falar. Então, aqui é um momento que a gente está para aprender e para entender um pouco mais sobre acessibilidade. Antes de a gente chamar o nosso convidado, eu vou dar alguns recadinhos aqui. Essa semana começa uma feira muito importante para o setor da acessibilidade, que é a Reatec. É lá em São Paulo, se alguém tiver aí a possibilidade de visitar essa feira, é uma feira de acessibilidade e inclusão, com materiais, enfim, lá na São Paulo Expo, de 4 a 7 de outubro. Então, quem tiver aí a possibilidade de conhecer essa feira, também vai ter o Congresso da Reatec, que é um congresso que visa orientar políticas, ações, métodos de inclusão, acessibilidade e reabilitação no mercado corporativo. Aqui, como a gente está num momento de debate e promoção de discurso, eu trago aqui o meu debate, a minha indignação de que não tem nada de arquitetura, de acessibilidade arquitetônica no Congresso da Reatec. Espero que no próximo ano a gente consiga ver um debate maior sobre acessibilidade arquitetônica junto desse tipo de evento. Até os conselhos de arquitetura e engenharia entrem nessa questão da Reatec também, porque sim, a arquitetura e engenharia é importante para a inclusão da pessoa com deficiência. Outro assunto, iniciamos outubro, esse é o último mês da série de lives Acessibilidade de Norte a Sul desse ano de 2023. Então, vocês que estão aqui com a gente, esse é o último mês da série e quem quiser também assistir as palestras que já foram dadas, estão todas aqui no Instagram, então é só entrar ali e assistir as lives, tá bom? Então agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, o Igor Zucchi. O Igor, ele é de Florianópolis, ele é formado em Educação Física, é professor de Mobilidade e Orientação na ASIC. Para quem não sabe o que é a ASIC, é a Associação Catarinense de Integração ao Cego. E ele trabalha com habilitação, reabilitação de pessoas com deficiência visual há 14 anos. Então vamos conhecer aqui um pouquinho do Igor. Quem quiser interagir, fiquem à vontade, a ideia é vocês perguntarem. Então vamos chamar aqui o Igor para a nossa conversa. O Igor, eu esqueci de me autodescrever, né? O Igor até puxou minha orelha, porque eu disse para ele, o Igor, eu vou te pedir para te audiodescrever. Ele disse que está errado, eu tenho que ter autodescrever, então eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, na altura dos ombros, cacheados. Estou usando uma blusa jeans com botõezinhos. E atrás de mim tem uma prateleira, uma estante, na realidade, com várias prateleiras, com coisas de arquitetura, acessibilidade, as minhas Barbies da inclusão. Tem Barbie com várias deficiências. É Barbie mesmo. Muita gente me pergunta e não sabe se isso é Barbie de verdade. É Barbie. Existem Barbies com deficiência, sim. Então, tem vários materiais aqui. Vamos chamar agora o Igor, então. Só um instantinho. Vamos ver aqui se o Igor consegue entrar. Vamos lá. Estamos aqui chamando o Igor para ele conseguir acessar a nossa live. Quem
quiser colocar nos comentários de onde é, fica à vontade, até pra gente conhecer de onde que vocês são, tá bom? Ó, o Igor conseguiu entrar. Oi, Igor, boa noite. Oi, estava tentando aqui pelo computador, mas não estava dando certo. Vamos posicionar aqui o telefone. Ok. Fechou. Boa noite, Igor. Muito legal te ter aqui com a gente hoje. Que bom que tu aceitou o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando desse tema que eu acho que é tão importante e tão pouco comentado, né? Então, bem importante a gente estar falando sobre isso. Muito legal, Igor. Igor, tu pode te autodescrever pra gente? Então, eu sou um homem de pele clara, cabelo escuro, barba curta, e no cenário atrás de mim aqui tem uma parede com cobogós, né? Elementos vazados. Bacana, Igor. Ô, Igor, conta pra gente como é que tu te envolveu com acessibilidade. Se tu é uma pessoa com deficiência, se tu tem alguém com deficiência na tua família, da onde que veio, como é que começou isso, esse teu envolvimento com esse assunto? Então, não foi por nenhum motivo desses. Quando eu me formei em educação física, eu trabalhei em várias áreas, né? Ainda estava buscando o que seria a área que eu queria trabalhar. E teve um concurso em 2002 da Fundação Catarinense de Educação Especial. E aí eu resolvi fazer. E eu passei nesse concurso e comecei a atuar na área da educação especial, então, lá em 2002. Uhum. E desde 2010, eu trabalho com pessoas com deficiência visual na SIC em Florianópolis. Eu me mudei para Florianópolis. E aí é que, de fato, eu comecei a trabalhar mais com essa questão de acessibilidade. Uhum. Muito bacana, Igor. Então, tu tá lá no concurso da Fundação, né? Até eu fui num evento da Fundação que teve das Paralimpíadas lá, muito bacana. Uhum. Tem vários... E de vez em quando acho que deve ter eventos ali, né, desses assuntos. E daí depois tu foi para a SIC. Aí lá na Isso. SIC tu começou a trabalhar com pessoa com deficiência visual. E na fundação eram outras deficiências? O que que tu fazia lá? Só pra gente entender. Eu trabalhei com a deficiência intelectual antes disso. Uhum. Trabalhei por 8 anos com a deficiência intelectual, participando de várias competições dessas que você falou também, né? Ah, legal. Vamos lá começar a entender sobre deficiência visual e cor, que eu acho que é o teu dia a dia, né, hoje. Muitas pessoas, elas pensam que a pessoa cega não enxerga nada, né? Pode explicar para a gente como que é essa diversidade na deficiência visual? Tem gente que enxerga mais, enxerga menos, como que é isso? Então, em termos de classificação, uma pessoa que tem menos de 30% de visão no melhor olho é classificado como uma pessoa com a deficiência visual. Isso com correção, por exemplo, se usar óculos ou algum recurso que melhore e essa visão passe de 30%, já não é considerada uma pessoa com a deficiência visual. Embora, ultimamente, a gente está avaliando muito a questão biopsicossocial da deficiência, né? Que não é só a condição visual que vai interferir no processo de acessibilidade, por exemplo. Então, pessoa cega, pessoa com baixa visão, como que seria isso? A pessoa cega é a que não enxerga nada? Não necessariamente. Pessoa cega é considerada que tem menos de 5% de visão. Alguns têm percepção de vulto, alguns têm percepção de luz, alguns têm, como muitos imaginam que seja para todo mundo, a cegueira que é escura, alguns têm uma cegueira que é clara, totalmente clara, um clarão, alguns têm a questão da cegueira como se fosse pessoas que já perderam a visão e falaram, você sabe como é que é uma TV quando está fora do ar, lá que de antigamente, a minha visão é assim, eu enxergo desse jeito, é como se tivesse tudo Pontinhos subscado. Exatamente. E a questão do baixa visão é ainda muito mais complexa. A gente tem pessoas, por exemplo, com problema de campo visual, onde tem uma acuidade visual legal, que consegue ler uma fonte 12, por exemplo, num documento,
mas para orientação e mobilidade, para se locomover pelo espaço, tem muita dificuldade, porque a visão dela é muito fechada. Então, na distância de 2, 3 metros, a pessoa vai conseguir ver o nariz da pessoa, o olho, não vai nem conseguir formar a imagem de uma pessoa. É E isso muito... daí nem o óculos corrige, então. Não, não, sem correção. Muitos, inclusive, relatam assim dificuldades. Pô, eu encontro com amigos que acabam falando: pô, cara, tu tá snob, não tá. Estendi a mão para te cumprimentar, você não me cumprimentou, mas a pessoa nem viu, né? Viu o rosto da pessoa. Parece eu quando ia pra praia antes de fazer a cirurgia do olho. Isso aí. Acontecia isso também. Acontecia. Tipo, passava alguém, oi, tu nem sabe quem é. Ou às vezes nem. E isso que assim, eu não chegava a um grau tão avançado assim, mas é que quando ia na praia, não usava óculos com grau, às vezes não tava de lente nem nada, tava só com óculos de sol, Tá? e era isso daí. Isso Era um oi, assim, né? E é. uma coisa que eu tenho dúvida, ô Igor, tipo assim, a gente se autodescreveu, né? Aham. Como no meu subconsciente me vem pessoa cega, cega total, Uhum. vem isso mesmo eu sabendo. Às vezes eu digo assim, eu tô com uma blusa jeans. Tá, mas como é que ele vai saber o que é jeans se ele não enxerga? Como que Então, é essa questão de a gente explicar as cores, tem um imaginário de cores, assim? Como é? a cor é mais subjetiva, né? Associa, por exemplo, de repente a uma cor mais quente, uma cor mais fria, mas a questão do jeans, por exemplo, tem a questão da Textura. textura, de entender como é que é, de sentir o jeans, né? Uhum. Então é um conceito um pouco diferente. O cabelo comprido, de entender como é um cabelo comprido pelo tato, né? Então, às vezes, o que a gente passa não é nem tanto essencial, o importante, né? Quando a gente vai se descrever. Você viu que na minha autodescrição eu passei poucos detalhes, porque eu acho que o tema realmente interessante é o que a gente vai falar. Né? Mas isso Sim. varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam muito de uma descrição detalhada e outras não, que não veem necessidade disso. Uhum. E vamos falar aí sobre as atitudes, Igor. Se eu vejo uma pessoa na rua de óculos de sol, né? Óculos de sol e com uma bengala e tá na frente de uma faixa de pedestre. O que que eu faço? Eu ofereço ajuda ou a pessoa pede ajuda? Como que é essa questão da atitude? Porque a gente sabe que tem gente que vai lá e chega pegando pelo braço, que às vezes a pessoa nem quer. Como que é essa questão de como se aborda a outra pessoa ou não aborda? Ou, né, se abordar faz o quê? Então, a gente tem vários lugares que são perigosos de travessia, né? Alguns lugares são mais tranquilos, mas nesses perigosos, ajuda é bem importante. Mas mesmo nesses perigosos, às vezes a pessoa está acostumada a usar esse espaço e está ali parada prestando atenção em tudo que está acontecendo ao redor. Então, se eu quiser oferecer ajuda, legal, mas eu vou chegar devagar, vou tocar na pessoa para que a pessoa entenda que eu vou falar com ela, e aí vou oferecer. Você precisa de ajuda? Muitos já vão perguntando, você está indo para onde? Né? Tipo assim, me ajudar a atravessar a rua, beleza, não preciso saber para onde eu vou. Entendeu? Mas Já quer saber a vida. é, a ideia é essa, de perguntar para a pessoa se ela realmente quer ajuda e como que você pode ajudar. Justamente para não sair pegando pelo braço, arrastando, porque isso dá uma insegurança tremenda para a pessoa. A gente usa técnicas que quem vê a pessoa andando, sendo guiada por alguém, não faz ideia da quantidade de informações que essa pessoa que está sendo guiada tem do espaço usando aquela técnica simples, que é a técnica que a pessoa com a deficiência segura no teu braço. Ela tem várias informações, por exemplo, a direção que você está indo, se você virou para a esquerda, se você virou para a direita, ela sempre vai estar um pouco atrás de você. Então, se você subir um degrau, a pessoa vai perceber inclusive o tamanho desse degrau, né, pelo Uhum. movimento do braço. Então, tem muitas informações que acontecem com essa simples técnica que as pessoas não fazem ideia. Então, se for ajudar, oferece o braço, encosta na pessoa e deixa que ela segure em você, que é a melhor forma de conduzir. E outra dúvida que eu tenho é essa questão de achar que a pessoa quer me tocar para saber como é que eu sou. Existe isso mesmo? Tipo,
as outras pessoas, eu sei que tu não é uma pessoa que é cega, mas tu convive com muitas pessoas cegas. Tipo, isso é muito íntimo? Tipo, tu quer saber como eu sou? Assim, não sei. E eu acho que é um pouco mais íntimo, tá? Depende disso muito de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de fazer essa exploração, outras não, mas não é algo assim que encontrei com alguém, já vou tateando para saber como é que é, Sim, né? ou Tem... eu penso no outro lado. De tipo assim, eu não sou cega. Eu encontrei uma pessoa cega. De sem querer, a pessoa já chegar pegando a mão. Olha, eu sou assim. Não faça isso, né? Não, não, não Não tem faça necessidade isso, disso. Não tem exatamente. necessidade. E quando a gente fala de orientação espacial, que é o que a gente, né, aqui, a nossa live ela vai ter uma pegada para a questão da arquitetura, né? Que são as Aham. dúvidas que a gente às vezes tem um pouco mais. É verdade que as pessoas com deficiência visual, ela tem, até as outras deficiências também, outros sentidos mais aguçados, tipo, a pessoa não enxerga ou enxerga menos, então ela ouve mais. Ou a pessoa que, né, não ouve, ela tem a visão maior. Isso é uma realidade ou é uma coisa que se inventou assim? Vamos entender um pouquinho esse processo. A nossa orientação espacial, para quem enxerga, é essencialmente visual. Pela literatura, é em torno de 80% do que a gente capta de informação do ambiente é visual. Quando a gente não enxerga, que a gente não tem esses 80% de informação, ou que tem uma redução nessas informações, o que acontece? O meu cérebro ele vai estar com espaço livre para me ocupar em outros sentidos. Uhum. Entende? Então, mesmo que eu não queira, se eu estiver enxergando, meu cérebro está recebendo um monte de informação visual e processando ali. A partir do momento que eu não enxergo, eu não tenho essas informações. Então, eu consigo focar o meu pensamento, o meu cérebro, nos outros sentidos para tentar buscar essas informações do ambiente. Por exemplo, eu enxergo e eu ouço, mas o que predomina quando eu estou andando é o que está, é o visual. Muita coisa eu acabo não percebendo. E a audição, por exemplo, é um sentido que na deficiência visual a gente usa muito para informação à distância. A velocidade que um carro está passando, a direção que ele está vindo, a distância que está, por exemplo, numa travessia de rua, né? E aí tem vários fatores como, por exemplo, uma sombra sonora, onde se eu tiver um obstáculo na frente do som, o som vai chegar em mim diferente. Mas isso, se eu enxergo, não faz diferença, não é algo que eu preste atenção. Quando eu não enxergo, eu começo a prestar atenção e a trabalhar isso, a treinar o meu ouvido para melhorar nessa questão. Então, daí que se tem a ideia de que tem uma super audição. Não é, a pessoa só está mais concentrada na audição, no tato, nos outros sentidos. Entendi. E, ô Igor, tu falou que tu trabalha com habilitação e reabilitação, né? O que que é isso, assim, reabilitar, habilitar? Por que que existem esses termos? Então, eu trabalho na SIC, como você já citou, né? Associação Catarinense para a Integração do SEG. É uma instituição fantástica, sou fãzaço da instituição. Uma equipe fantástica também. E o resultado desse processo todo, eu trabalho com orientação e mobilidade. Mas a pessoa estar andando com autonomia, com independência, é o resultado de um processo pensado para ela, completo, de uma equipe multidisciplinar. E aí entra o processo de habilitação e de reabilitação da SIC. Quando a pessoa chega, ela é entrevistada por uma equipe multidisciplinar, onde a gente faz um levantamento de todas as dificuldades que tem, né? E das necessidades para estar atingindo os objetivos que ela quer. Uhum. Diante disso, é montado um plano de atendimento individualizado, né, para aquele sujeito especificamente, com as necessidades dele. E na instituição a gente tem desde a área de informática, a área de aplicativos para smartphone, por exemplo, na orientação e mobilidade a gente usa vários. A gente tem o Braille, a gente tem o Soroban, a gente tem a parte de arte, que às vezes, quando a pessoa perde principalmente a visão, acaba
deixando de viver algumas coisas. E acontecem vários projetos lá dentro na área de arte, teatro, da dança, que contribuem muito com esse processo de reabilitação. O que seria a reabilitação e a habilitação nesse processo, então? A habilitação é quando a gente começa a trabalhar com a criança, desde cedo lá já, alguém que nasceu, por exemplo, com a deficiência visual. A gente vai habilitar essa pessoa. A reabilitação é para pessoas que perderam a visão com o tempo, e aí a gente vai reabilitar, fazer com que essa pessoa volte a fazer as coisas que fazia antes, faça parte da sociedade, que consuma, que produza, sabe? Então, reabilitar é quando a pessoa já enxergou. Isso, isso. Entendi. Tá. E, ô Igor, uma dúvida. Essa questão das bengalas, as pessoas chegam lá, vocês vão habilitar, reabilitar. Essa bengala, qual é a diferença dessa bengala para uma bengala comum, um tipo de equilíbrio, né? Porque tem gente que nem sabe. Quando eu comprei, minhas amigas começaram a rir, né? Eu tenho uma bengala. Eu comprei para eu ver como é que era. E, tipo, eu nem deve ser boa, nem nada, enfim. Mas eu comprei para ver como que era. Que diferença que tem em bengala? Tem bengala de rastreamento que tem uma bolinha embaixo. Essa minha aqui não tem, é só um pininho assim. Como que vocês ensinam a pessoa a usar? Eu imagino que deve ter algumas resistências de algumas pessoas em usarem. Como que é essa questão da bengala? Então, essa bengala é chamada de, você deve ter percebido aí, mais longa que a bengala de apoio. E ela vai variar de acordo com a altura da pessoa. Para cada pessoa é um tamanho de bengala. Para cada altura é um tamanho de bengala. Ela é uma bengala Ela não é uma coisa universal, assim. Tipo, eu Não, comprei aqui. Não. não. Ok. Depende do teu tamanho. E aí, Igor, tá como aí uma com a extensão do gente? teu braço. Qual é a ideia da bengala? Tá. Oi? Deu um corte aqui. Não, agora voltou. Deu um corte aqui, desculpa. Não entendi a sua pergunta. Ah, ok. Então, ela funciona como uma extensão do braço da gente. É uma Tá. bengala de rastreamento. E qual é a ideia? É como se a gente estivesse tateando o que está na nossa frente. Um movimento igual ali o limpador de para-brisa do carro, né? Que vai de um lado para o outro. E ele precisa pegar toda a passagem do meu corpo pelo caminho. Então, ela sempre vai ser maior, essa abertura, que a largura do meu ombro. A diferença entre a roller, que é aquela bolinha na ponta, e a ponteira que não tem roller. A bengala roller, ela vai deslizando, ela vai estar em contato com o chão o tempo todo. Ela desliza de um lado para o outro. Nessa, como a sua, a gente usa uma técnica, que é a técnica dos dois toques, ou a técnica de rover, onde a pessoa vai dar um toque lá no lado direito, vai rastrear para a esquerda bem próximo do chão e dar um toque lá do lado esquerdo. Então, a diferença básica de uso das duas é essa. Uma vai estar em contato o tempo todo com o chão. Essa aqui eu não fico arrastando, então. Não. A bengala ela tem três partes, tá? Tem a ponteira, as duas vão ter a ponteira, uma é roller, a outra não. Tem a haste e tem o cabo. Basicamente essas três partes. Algumas são dobráveis, como essa sua, e algumas são inteiras. Existem de vários materiais, fibra de vidro, fibra de carbono, alumínio. E qual é a ideia das três partes? A ponteira você vai trocar periodicamente, porque ela vai gastar, né? Em contato com o chão, com o tempo ela vai gastando e você troca. A haste normalmente é de metal e aí o metal conduz eletricidade. Então o cabo ele precisa ser isolado, né? Com isolamento ali para não, se você bater num fio, por exemplo, cair no chão, para que você não leve um choque. Então são essas as três partes dessa Tá. bengala. Isso aqui não é só para o conforto da minha mão, então. É também porque aqui é outro material. Entendi. Vamos voltar aqui. Tá funcionando, galera? Igor? Acho que sim. Acho que sim. Igor,
Uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem aqui na live, que é sobre os termos, né? Pessoa com deficiência, pessoa com necessidades especiais. A gente vê pessoa falando que pode falar cego, não pode falar cego. O que que tu acha sobre essas questões dos termos? Como que tu vê isso no teu entendimento? A gente tem uma série de termos aí que acompanham a evolução do trabalho nessa área, né? Então, a instituição que eu trabalho, ela tem mais de 45 anos. Então, o nome da instituição ainda carrega a palavra integração. Associação Integração, Catarinense para a Integração do exatamente. Cérebro. Mas isso está só no nome, porque hoje em dia a gente vive toda essa questão de inclusão e não de integração, né? E assim também com os termos, a pessoa com necessidade especial, que já foi usado, não se usa mais, hoje em dia está se usando a pessoa com deficiência, e é um termo que, se a gente parar para pensar, não sei, eu não gosto, particularmente eu não gosto desse termo, porque a gente sabe que a deficiência em si não é da pessoa, e sim do ambiente, do espaço, né? Então, esse Uhum. termo acaba levando para a pessoa algo que, no meu ponto de vista, não é dela. Entendi. Eu gosto de ver porque cada pessoa ela fala de uma maneira e tem uma visão diferente. Isso é muito bacana. Eu vou pegar umas perguntas aqui, ó. O Diego, eu não sei se é uma pergunta ou não. Perto do terminal eu acho que é do Ticem, estão tirando o piso vermelho para dar contraste para baixa visão, estão colocando cinza. Eu acho que é um relato dele que estão trocando o piso vermelho pelo preto, né? Provavelmente. A Prefeitura de Florianópolis adotou o preto como piso padrão para a cidade, né? Uhum. Dentro das normas, a gente tem várias cores que podem ser usadas, mas é claro, a gente não vai deixar a cidade um carnaval, cada um usando de uma cor, por isso se padroniza, assim. Há muito tempo se usou o piso vermelho, e de acordo com testes do IPUF, eles falaram que o desgaste da cor vermelha e da preta, o preto seria melhor porque teria ainda mais contraste com o tempo que o vermelho. E, de Uhum. fato, a gente vê muitos pisos vermelhos que quase não têm contraste. Em testes, inclusive quando a prefeitura optou pelo preto, a gente participou de testes com várias pessoas com baixa visão, porque o contraste é para pessoa com baixa visão, né? Mas Sim. aí o que acontece? Dependendo do caso, da baixa visão de cada um tem uma preferência. Então é difícil você encontrar um que seja bom para todos. Então, se o vermelho é o melhor ou o preto, ó, sinceramente eu não. O importante é que Sim. tenha A contraste. gente olhando pelas normativas técnicas, a diferença, né, que a gente chama de LRV, que é um fator ali, ele Aham. fala um contraste maior pelo preto mesmo do que o vermelho. Mas é legal a gente ter essa troca para ver se realmente teve essa conversa da SIC com a prefeitura. A gente até trouxe, fez uma live aqui com a Ingrid Zandomênico, que era uma das Aham. organizadoras do manual. Então, realmente teve essa conversa, essa troca com a SIC na hora de fazer o manual de Floripa, né, Igor? A gente participou de algumas reuniões, sugerimos algumas alterações, algumas coisas Uhum, que eu acho que a gente vai conversar aqui ainda mais adiante, sim, e que são importantes a gente entender a sim. respeito, principalmente dessas normas da ABNT, das NBR a 9050, a 16537, enfim. Isso. Tem mais uma pergunta aqui do Samuel. Eu sei que a placa de braille tem que ficar à direita da porta. No caso, é uma porta de duas folhas que abre para fora. Faz sentido colocar a placa de braille no local que eu indiquei a seta? Que seta? Não entendi o que ele quis dizer. Ele colocou uma placa de braille que está na direita e ele quer saber por que que ele vai colocar na direita. Como é que é essa questão de colocar a placa de braille? A gente pode, eu acho, pegar só o assunto em si,
Depois, se o Samuel quiser dizer para a gente direitinho o que ele está querendo dizer na pergunta. Mas a pessoa, quando ela chega numa porta, Igor, ela já chega procurando a placa do Braille ali? Como que é essa utilidade do negócio? Porque tem lugar que tem lugar que não tem. Como é que a pessoa vai saber se tem? Exatamente. A ideia de estar à direita e a certa altura, determinado 1,60 m, se não me engano, é para padronizar, para que a pessoa, quando for procurar, já sabe onde está, né? Vai estar aqui à direita, nessa altura. Como eu falei, a gente trabalha na SIC com habilitação e reabilitação. Você imagina a gente perdendo a visão. O Braille, ele é um sistema bem complexo de se aprender. Então, quando você começa a trabalhar ele desde criança, tranquilo, você é alfabetizado pelo Braille e tudo mais, você vai dominar ele legal. Quando você perde a visão, até você dominar, entender os códigos, fazer a leitura para ver se você perdeu, por exemplo, por diabetes, a visão. Normalmente, você também tem perda de sensibilidade nas extremidades, aí de repente você não consegue ler, entendeu? Então, essa questão de quantas pessoas usam o Braille e quantas não usam é muito subjetivo, né? Muitas pessoas acabam não usando por isso, porque não conseguem de fato ler, aprender, não tem nem interesse, dependendo da idade, em aprender o Braille, né? Isso é legal, Igor, a gente trazer, porque às vezes tem gente que fica muito presa às normas de acessibilidade, e a maioria das pessoas cegas, elas não sabem o Braille, né? Não é uma coisa que é coloquial, é comum. A pessoa, né, ficou cega, vai aprender o Braille. Não é assim, né? Eu não sei se é a maioria, tá? Mas, de fato, a pessoa quando perde, é difícil, é bem complexo, né? E Sim. muita gente não tem nem interesse. Então, algumas informações não vão servir a todos, mas quando a gente pensa em acessibilidade, tem a questão do desenho universal, de tentar atingir todas as características possíveis, e uma delas são pessoas que leem o Braille, né? Sim. A gente não está aqui dizendo que o Braille não é importante, e eu acho que é legal também comentar a importância do Braille para alfabetização de crianças, né? Sim, o Braille, ele vai te dar noção. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso, né? Não trabalho com Braille especificamente, mas Sim. da, da, da forma como a palavra é escrita, quais são as letras, e não pelo som, né? Porque quando você ouve uma palavra, você não sabe exatamente quais são as letras que tem na palavra. Então, no processo de alfabetização é bem importante, sim. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui da Gabriela falando assim: Igor, qual a sua opinião em relação ao piso tátil nos espaços públicos? Na sua opinião, ele é um recurso eficiente ou nem tanto? Piso tátil na calçada. Bora lá, Igor. Vamos lá, calçada. Eu costumo dizer que o que falta não são pisos táteis na calçada. O que falta são calçadas. Porque se a gente for ver o conceito do que é uma calçada, onde é que a gente tem calçada? Né? Andando por Florianópolis, alguns lugares tem, mas a maioria não tem calçada de fato. Né? Sim. Então, essa questão do piso tátil. Quando a gente não enxerga, a gente pode ter um mapa mental formado do espaço. Eu conheço o centro de Florianópolis todo. Tenho na minha cabeça onde fica cada coisa. Mas como que eu vou chegar nesses espaços? Simplesmente para que eu consiga andar em linha reta, eu preciso ter alguma linha que me dê essa referência. O piso tátil serve para isso. Ele serve como uma linha guia, que vai me guiar na direção que eu quero. Então, mesmo eu tendo o mapa do espaço, é importante que eu ande de forma orientada ali. O que acontece é que a gente passou por vários momentos, né, do piso tátil. Então, desde lá do início, onde ele era instalado rente ao meio-fio, simplesmente para limitar o que era a rua e o que era a calçada, e aí a pessoa chegava ali, eu estou chegando na calçada, vou voltar, mas andava sem uma direção exata em cima da calçada. Depois, lá em 94, a gente passou a instalar o piso tátil no centro da calçada, né? Numa área que seja mais protegida e tal, livre de eventos que tem na calçada. E em 2016 surgiu essa nova norma,
que já traz outros elementos como linhas guias, né? Edificações, elementos naturais, enfim, vários. E aí o importante é que se tenha uma linha guia eficiente. Então, eu ler uma norma e entender que uma edificação pode ser considerada uma linha guia, eu preciso entender como é que funciona essa linha guia. Vou trazer um exemplo aqui. A gente tem um mercado público no centro de Florianópolis. Tem uma edificação, tem uma parede. Como é que eu vou usar essa parede como uma linha guia, sendo que tem um monte de coisa exposta nessa parede, tem um monte de gente entrando e saindo nesse lugar, isso não pode ser uma linha guia. Então, quando eu for projetar alguma coisa, eu preciso entender isso, né? Que isso pode ou não ser considerado uma linha guia. Eu preciso entender a funcionalidade, se é funcional, se é seguro que a pessoa use isso como linha guia. Mas aí quando tu vai ensinar a pessoa a andar pela calçada na rua, tu ensina como que a pessoa ela vai, tipo, eu vou começar a andar. Eu procuro um piso tátil, eu procuro a linha guia, eu não procuro nada porque eu vou com a minha bengala. Como que é esse, tipo assim, pensamento inicial, sabe? Então, tem basicamente 3 elementos que a gente usa como linha guia. O piso tátil, que vai estar mais centralizado na calçada, ou o meio-fio quando não existe, mas isso, eu diria que não é algo seguro. Quando que a gente usa o meio-fio? Último recurso, não encontrei nada que sirva como linha guia, não deveria estar seguindo isso, mas se eu não seguir isso, eu não vou ter uma linha guia. Tu Aí eu diz o vou usar. meio-fio pro lado do Da carro, né? rua. Da rua, Exatamente. tá. Entendi. Justamente pelo risco, se tiver quebrado ali, você pode virar o teu pé e cair para a rua, né? O melhor em termos de linha guia é ou uma edificação onde você tem uma calçada limpa, uma edificação que não traga nenhum risco para ti, nenhuma coluna para fora, que o muro não seja aquele salpicado de brita onde tu vai rasgar tua roupa, tu vai, sabe? Ou então um espaço onde tem um portão e está cheio de cachorro, algo que a gente não para pensar. E acontece muito. Esse portão é a linha guia. Tu bateu ali, vem 8 cachorros para cima de ti. Imagina a Sim. tua sensação, né, de saber, e agora? Será que estão presos? Será que vão conseguir sair? Né? Então, quando a gente vai para a rua, a gente precisa explorar, a gente entender cada espaço, a condição da calçada, o que tem como linha guia, qual vai ser a melhor linha guia. Quando são espaços que eu vou usar diariamente ou com uma frequência maior, eu preciso conhecer esse espaço melhor. E aí eu vou explorar. Nas aulas a gente faz isso. A gente explora, tenta ver, aqui tem piso tátil? Tem. Consigo seguir. Mas aí, muitas vezes, o que acontece? Um trecho está na norma de antes de 94, o outro está de 94 e o outro está de 2016. Aí Sim. fala assim, pô, mas eu nunca vi, já ouvi isso, tá? Nunca ouvi uma pessoa com deficiência visual usando o piso tátil. Cara, tem lugares que é impossível praticamente de usar o piso tátil. Mas se a gente for pensar, não vou fazer porque eu não vi usando, eu vou cada vez piorar essa situação. Eu preciso fazer da forma correta para que as pessoas se sintam seguras em usar, entende? Sim. E, ô Igor, a gente escuta estigmas assim, existe o cego raiz que anda sozinho, que decora o espaço e tal, e existe o cego Nutella que quer piso tátil por todo canto. Existe mesmo essa rixinha, como é que eu vou dizer? Existe isso de estigmatizar, existem dois tipos de pessoa cega? Eu acho que existem tipos de pessoas no geral, né? Exatamente. Cegas também. A questão da deficiência visual é só mais uma característica da pessoa, né? O resto, o temperamento, a forma de pensar, o comportamento, vai depender de cada um. Eu acho que o que tu traz é muito em relação a algumas pessoas que fizeram toda a habilitação ou reabilitação dentro das normas ali de 94 e estão acostumadas a usar daquela forma, e aí quando chega em 2016, começaram a aplicar em 2018 em Florianópolis,
uma nova norma, e aí acaba não tendo a divulgação necessária do tema. Então, tem pessoas que vão preferir do jeito que aprenderam, né? E tem pessoas que já entraram depois para habilitação e reabilitação, que já vão pegar essa nova norma, já vão entender de uma forma diferente. Então, essa questão de entender, eu acho que parte muito disso, sabe? De pensamento de um, de outro. Sim. Mas assim, ó, eu entendo que a gente não pode ficar colocando as pessoas em caixinhas, né? Uhum. Ah, é o raiz ou é o Nutella? Ok. Mas a gente, quando for, a gente, digo eu, arquiteta, quando estiver pensando, né, para colocar, vou colocar piso tátil, vou colocar referência guia, enfim. Normalmente existe essa preferência por alguma coisa, tipo, é melhor mapa tátil, é melhor piso tátil. A gente pode dizer que alguma coisa é melhor que a outra? Se a gente for pensar em calçada, por exemplo, uma calçada que seja acessível para todo mundo, isso é o melhor. Não é o piso tátil que vai fazer a diferença. É o poste, é a placa no meio do caminho, é a lixeira que está atrapalhando, é a Exatamente. calçada quebrada, você entende? Então, desde que seja acessível, eu preciso entender, eu gosto muito de usar a palavra funcionalidade. O negócio tem que funcionar. Não Sim. adianta eu pegar a norma lá da BNT, aqui a gente tem um elemento edificado, camelódromo, vai ser a linha guia. Beleza. Na continuidade lá não tem, aí a gente põe o piso guia. Eu preciso entender, preciso ver qual é a funcionalidade, eu preciso me pôr no lugar da pessoa, eu preciso testar, eu preciso conversar com pessoas que usam, preciso procurar instituições que trabalhem com isso, sabe? E é Eu muito acho que bacana essa tua fala, porque quando as pessoas às vezes até me procuram, Mari, eu recebi uma notificação que eu tenho que fazer a acessibilidade da minha calçada. Eu vou colocar piso tátil, tá? O que que eu preciso fazer? Daí às vezes não, deixa eu dar uma olhada na tua calçada. Tu não precisa fazer nada não, ela já está acessível. Não precisa botar. Mas por que que não precisa botar? A pessoa já colocou na cabeça dela que acessibilidade é piso tátil. é uma coisa bem importante em relação a isso é aquilo que eu falei da funcionalidade. Se o meu vizinho tem lá o piso guia no meio da calçada e eu vou usar, por exemplo, uma edificação que a calçada está toda limpa, tranquila para andar, eu preciso ter ligação entre as duas linhas guia. Não adianta eu deixar acabado o vizinho lá no meio da calçada e a pessoa ficar sem saber para onde vai, O que que né? Ela precisa ter uma faz? Aham. ligação. Teria que ter uma ligação de uma continuidade do piso guia direcionando para a próxima linha guia, que seria a edificação. Não dá para deixar sem Sim, nada também. sim, sim. Isso é bem importante também. E uma pergunta que veio aqui do pessoal que eles já me mandaram antes. Quando a pessoa vai usar um mapa tátil, como é a melhor forma de distribuição? Como é que vocês ensinam as pessoas cegas a usar o mapa tátil? Eu acho que isso vai muito de uma outra coisa que eu ia te perguntar, eu já vou trazer agora também. Vamos dar um exemplo aí. Eu sou uma pessoa cega, estou indo no dentista, tá? O dentista é num prédio. Eu vou chegar lá, o que que me ensina? O que que tu me ensina? É eu procurar um mapa tátil ou eu vou procurar a atendente lá para perguntar, moça, onde é que é o dentista Igor? Como que a pessoa é ensinada? Ela é ensinada a tentar se virar sozinha, que às vezes a pessoa fica nessa de querer, que acha que a pessoa vai se virar toda hora sozinha, ou ela vai perguntar e alguém vai ajudar ela a chegar no lugar, assim, o que que é ensinado? Vamos lá. O primeiro ponto é locais com mapa tátil. A gente tem poucos locais ainda com mapa tátil. No caso do dentista, o exemplo que você trouxe aí. Eu cheguei para o dentista, eu tenho 5 minutos para chegar no dentista. Até eu ficar explorando o mapa, tentando entender o espaço ali, talvez eu perca a minha consulta com o dentista. Né? Então é importante a gente conhecer, sim, saber se é um local que eu chegue, um local que eu vou trabalhar, por exemplo. Né? Vou começar a trabalhar em determinado local. Pô, vou explorar ao máximo, vou tentar entender esse espaço ao máximo, vou ter o máximo de informação possível. Também tem muitas pessoas
que gostam dessa independência. Eu quero chegar, mas eu quero não depender dos outros. Então, se tiver o mapa, de repente eu entendo aqui e chego sozinho. Mas a orientação mais rápida num local, num prédio de acesso, é chegar num guichê de secretaria ou de alguém que atenda ali e consiga me dar todas as informações ou as informações que eu quero e não todas as informações que vão ter num mapa, por exemplo, né? Sim. Eu lembro de uma vez que estavam testando alguns mapas, uma empresa que confecciona mapa e tal, aí trouxeram algumas formas, né, de confeccionar o mapa ali e tal, para a gente testar. E a primeira coisa que a gente percebeu foi o seguinte, até tinha o espaço, você está aqui, mas de repente, até você chegar no você está aqui, você tateou o mapa inteiro, porque não era algo muito óbvio, assim, com uma diferença de você chegar, dar uma tateada rápida, opa, aqui tem uma diferença, é aqui onde eu tô, né? Um ponto mais alto, alguma coisa assim. E a partir daqui eu vou começar a explorar o mapa para entender como é que é esse mapa, a disposição e tal. Então a gente usa nos espaços que tem, com algumas pessoas que têm mais interesse nisso, né? Mas normalmente, na maioria dos prédios que a gente vai, não tem mapa tátil. Então não tem como eu chegar, aqui tu vai procurar por um mapa, né? Sim. A gente precisa se comunicar, buscar informação para conseguir ter acesso às Ou informações. no caso, vamos supor, é uma escola e a pessoa ela vai estar naquela escola todos os dias. Então, às vezes, o Exatamente. aluno ele quer entender onde são todos os corredores, onde é que é a biblioteca e tal. Então, tipo, aquilo vai ser importante para ele entender o contexto dele diário, né? E uma coisa que o mapa tátil traz de legal, eu já construí muitos mapas táteis. Por exemplo, eu tinha um aluno que não conseguia entender o Tcem de forma alguma. E aí, por mais que você explicasse, como Para que a quem não pessoa sabe, deu pera uma... só um pouquinho, Igor. Para quem não sabe o que é Ticem, gente, é o terminal urbano aqui, o terminal de ônibus de Florianópolis. A gente está Ticem, às vezes eu esqueço. Para quem não é da nossa região, terminal de ônibus, tá, galera? Ticem. É um terminal de ônibus grande, ele tem 4 prédios, né? 4 plataformas paralelas, só que a ligação entre eles é em curva, então a pessoa andando por ali não forma a imagem. Deu uma travadinha aqui, gente. Daquilo Não sei mental se. nunca, né? E com um mapa tátil você consegue ter essa formação, o conceito de como é esse terminal. Muitas pessoas só conseguiram entender o terminal usando o mapa tátil. Tô te ouvindo, tá? Deu uma Foi. travadinha, Então, mas eu o que eu falei, consegui tá ouvindo, acompanhar. Mariana? Tá. Conseguiu acompanhar? Então, o mapa tátil, ele me dá muito isso que de outra forma dificilmente eu vou ter. Assim, mesmo que eu ande pelo espaço, eu não vou conseguir formar essa imagem mental. E o mapa me traz isso, né? Do prédio como um todo, do espaço como um todo. O mapa tátil é muito importante para isso, para entender isso. É bacana essa tua fala sobre o mapa, Igor, porque às vezes as pessoas ficam achando que todo lugar tem que ter mapa tátil e não é bem assim, né? Porque as Aham. pessoas, quando elas vão num lugar, vamos supor assim, claro, vai chegar, vamos supor, no Beto Carreiro. Chegou no Beto Carreiro. A pessoa não quer parar lá. Vai ter gente que pode chegar e querer entender todo o Beto Carreiro, pode acontecer. Mas o que a gente vai fazer no Beto Carreiro? A gente vai brincar lá nos brinquedos. E a pessoa cega não é diferente. Ela quer chegar no Beto Carreiro e ela quer brincar nos brinquedos. Às vezes tem gente que fica achando que a pessoa cega, ela vai chegar no lugar e ela vai lá no mapa, ela vai decorar o parque e ela vai sair andando. Isso não é real, né? Você trouxe um fator bem interessante citando o parque, o Beto Carreiro. Por exemplo, a gente foi procurado por 3 shoppings aqui de Florianópolis há um tempo atrás, né? Quando estavam vendo essa questão de acessibilidade. E uma delas era essa questão de entender o espaço, né? E hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, sabe? O que é importante de eu saber quando eu entro num shopping, por exemplo, procurando alguma loja? Se eu tiver uma ideia do que está no primeiro piso, do que está no segundo, se tem 2 ou 3 pisos,
quais são as lojas, onde fica prato de alimentação, se eu quiser ir para o banheiro. Legal, mas isso não precisa ser num mapa tátil. Pode ser numa descrição, numa audiodescrição do espaço, né? Num mapa descritivo. E aí, isso por exemplo, o Beto Carreiro. Eu poderia fazer isso antes de chegar no Beto Carreiro. Então, vou fazer uma pesquisa, vou entender o parque, vou buscar no site deles as informações, chegar lá e saber nas direções que eu vou. Como todo mundo faz, né? Se a pessoa quiser, antes ela consegue acessar e conseguir ver qual brinquedo que eu vou primeiro, qual que tem mais fila. Exatamente. Quais são as opções que tem, né? Que me chamou a atenção em cada brinquedo, em cada espaço. Tem uma pergunta aqui, Igor. Em edifícios com vários andares, precisa ter mapa tátil em todos os andares? É a mesma questão que a gente estava falando, né? Se eu souber o que tem em cada andar uma informação, eu acho que é o mais importante, né? Eu não vou ficar subindo de andar em andar explorando todos os mapas. E depende muito do uso disso. Se for do que local uma vez, né? Vou uma vez nesse local, de repente eu nem tenho interesse de ver o mapa. Marisa, é legal tu dar uma olhada, porque nem toda edificação tem a obrigatoriedade de ter mapa tátil, né? Isso que a gente estava até comentando aqui, uma escola é obrigatório. Mas mesmo sendo obrigatório ou não, em uso mesmo do dia a dia, tem edificações que não são obrigatórias que também nem não teriam muito essa utilidade do mapa, né? Então, às vezes a pessoa quer colocar só para constar e não vai servir para nada. É a questão da funcionalidade que eu estava falando, né? Pensar o que vai ser funcional, o que vai trazer de fato acessibilidade para a pessoa. Uma outra pergunta que tem aqui, Igor. O que tu acha sobre um muro ou a parede servir como guia de referência? O que eu comentei antes já, né? Desde que eu tenha uma calçada, desde que eu tenha uma... Voltou. Oi? Então, pode falar. Desde que eu tenha uma calçada com qualidade, uma edificação que não me traga risco, tudo bem, tranquilo. Eu acho que, inclusive, traz uma boa segurança. É uma parte que está mais longe da rua, né? Até a passagem de pessoas. Às vezes, um passa pela direita, um passa pela esquerda. Se você tiver mais numa linha reservada ali, de repente, tu tenha menos dificuldade quanto a isso, né? Agora, se for uma edificação com colunas no meio do caminho, que essa edificação traga algum risco, como eu comentei daquele salpicado, assim, que pode raspar, rasgar roupa, me machucar, enfim, eu não acho legal. Outra coisa que a norma traz é que um elemento natural pode servir como uma linha guia, e isso a gente comentou lá com o IPUF na época. Uma cerca viva, como é que uma cerca viva vai servir como uma linha guia? Muita cerca viva tem espinho, tem galho cortado ali que machuca, a bengala vai entrar no meio, vai travar. Então, isso não é funcional nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, e grama, Igor? O que tu acha da grama? Então, para que você consiga usar isso como linha guia, tem que ser um elemento mais alto, né? A norma fala de 5 centímetros, se não me engano. Sim, tu não vai ter como saber quão cortada a grama está. Exatamente. E a grama tem a questão de que hoje ela está no mesmo nível da calçada, daqui a pouco começou a chover, compactar, ela já está mais baixa. Então, tu pisou fora, tu vai cair, vai virar o teu pé, vai te machucar. Então, isso não é algo funcional. Mesmo 5 centímetros que a norma traz, eu acho que é pouco. Porque se você estiver usando uma bengala que não é ponteira roller, a chance de passar por cima desses 5 centímetros é grande, você perder a sua referência ali. Sim. E é legal, é bacana a gente comentar aqui que não é que a pessoa não pode usar alguma jardinagem ao lado dos elementos, mas pode ter uma guia de balizamento, que seja uma muretinha, para depois vir a florzinha, a graminha, né? Não é que tem que... Porque às vezes as pessoas ficam achando que a acessibilidade tem que ser tudo feio. Não é isso. Não. Né? Não. A gente tem que pensar em estratégia de projeto para fazer certo. Exatamente.
exatamente. Tem que ser funcional, né? Sim. Tem que trazer segurança. E Igor, outra pergunta que me trouxeram aqui anteriormente é sobre a questão do piso tátil direcional, sendo que nas laterais tem um paver, aquele piso intertravado, sabe? Ótima pergunta. Para quem O que é que tu acha conhece, sobre isso? para quem conhece o T100 é assim, a parte de fora dele é paver, é aquele tijolinho, né? E aí foi posto o piso tátil ali. A gente orientou ali, passou algumas orientações, a primeira orientação que a gente passou foi essa, da norma já lá de 2016. O que que acontece? Quando você usa aquela ponteira com a ponteira roller, né? Você consegue deslizar essa ponteira o tempo todo no chão. Imagina que você está usando o piso tátil como linha guia. Toda vez que passa por cima do piso tátil, a bengala vai tripidar. E você vai, mesmo que você não tenha sensibilidade na mão, você vai conseguir sentir isso, vai conseguir perceber a tripidação. Quando tem o paver do lado, ela também tripida no paver. E aí pode confundir. Então a norma traz isso. Quando você tem um piso na lateral que não seja liso e não liso de escorregadio, né? Mas que não tenha nenhuma ranhura, você precisa tirar ali 60 centímetros de cada lado para que a pessoa tenha essa percepção sem confundir. Entendi. Então, essa importância, porque ninguém vai saber qual é o tipo da bengala que as pessoas vão estar usando, até porque elas podem escolher a que elas quiserem, né? E mesmo que a pessoa esteja usando a bengala como a tua, que vai estar dando os dois toques, o Uhum. tato do pé também vai ser mais fácil de perceber. Quando você saiu de cima para esse que é liso e para o paver, também pode confundir um pouco, entendeu? Então, Entendi. E, ô, Igor, quando vocês ensinam a pessoa a andar no piso tátil, elas andam ao lado do piso tátil, né? Tá travando aqui para mim. Vamos ver se volta. eu ia Voltou, Igor? Vocês ensinam a pessoa a andar isso, ao piso lado do tátil, piso piso tátil. tátil ou em cima do piso tátil? Que eu acho que deve ter gente também que talvez Foi. prefira andar em cima. Como que é isso daí? Onde você usar uma parede, um elemento edificado como linha guia, você não vai andar na parede, né? Você vai usar a bengala Sim, ali como limite, a né? Você não vai estar pessoa andando não pela anda parede. arrastando na parede. Isso é importante. Então, e aí o piso guia, quando ele é colocado no alinhamento, numa entrada de garagem, por exemplo, ele vai estar alinhado com a parede, certo? Então, com a bengala roller, eu consigo perceber ele estando do lado. Com a ponteira, a bengala com a ponteira igual à sua, eu não consigo perceber. Se eu começar a arrastar, a cada dia eu vou ter que trocar a ponteira dela, que vai gastar demais, Uhum. né? Então, eu uso também o pé para sentir. Então, eu uso as duas coisas, tanto o pé quanto a bengala. Falar, não, é só a bengala. Não, isso não existe. Vou estar andando em cima dele. Então, é um piso podotátil. Eu uso tanto com o pé Então quanto com a vai bengala. depender da preferência da pessoa se ela quer andar em cima ou do lado, né? É isso? Não é necessariamente a preferência da pessoa, mas Do tipo da bengala a, que ela está usando? o tipo de bengala, a forma como o piso está instalado, entendeu? É, o exemplo que eu trouxe para ti, de uma entrada de garagem que vai estar esse piso guia alinhado com a parede, na Uhum. parede eu não vou conseguir andar pela Não, daí parede. não. Não vou conseguir andar pela parede. Mas, de repente, se eu tiver com a bengala, com a ponteira que não é roller, quando acabar a parede, eu vou dar um passinho para o lado e vou seguir em cima do piso até chegar na outra extremidade e conseguir seguir o outro elemento edificado, por exemplo, como linha guia, entendeu? Entendi. E, ô Igor, vamos supor que a pessoa, porque às vezes as pessoas têm um estigma de que acham que a acessibilidade é subir pela rampa, tá? Por isso que eu tô te trazendo, vou te trazer uma pergunta aqui. Se vocês vão ensinar alguém a subir alguma coisa, né? A pessoa cega, normalmente ela sobe pela rampa ou pela escada?
Então, eu já me chamaram numa escola para ver o projeto de acessibilidade. A hora que eu cheguei, eu olhei e pensei, é sério isso, cara? Porque aí tinha uma escada que subia do primeiro para o segundo piso da escola e fizeram o trecho acessível, de acessibilidade. Construíram a rampa, que aí tem uma inclinação, né? Que não pode ser maior que 3 ou 5 graus, não lembro exatamente. Mas, enfim, acaba sendo uma rampa longa, né? Para ter essa inclinação e para que a pessoa não sofra ao subir com uma cadeira de rodas. E aí colocaram o piso guia no meio da rampa. E eu fiquei pensando, pô, eu acho que para o cadeirante não deve ter ficado legal, né? Porque vai dar uma travada. E para Não, não ficou legal, não. Ficou ruim pra caramba, né? ficou ruim para os dois, né? Por isso que eu digo de entender a funcionalidade. A questão de escada, vou te trazer um exemplo. Quando a gente começa a trabalhar principalmente a reabilitação, a pessoa que sempre enxergou e tem baixa visão, que ainda está conseguindo ver alguma coisa do degrau, tem mais dificuldade do que a pessoa que não enxerga com escada. Porque a visão, às vezes, prega algumas peças. Então a pessoa desce com muito medo, desce com a cabeça baixa, e a gente começa a trabalhar isso. Ó. Uhum. Vamos tentar sentir o degrau, não olha tanto para o degrau, porque vai te pregar peça, a visão às vezes vai te confundir. Né? Mas usa a escada, a não ser que não tenha condições de subir uma escada por algum problema físico, senão vai subir escada. E a questão de corrimão também é importante, é uma segurança a mais. Né? Tem Sim. pessoas em escadas que usam todo dia, mesmo sem enxergar nada, que não usam corrimão, porque já decoraram aquela escada, já sabem a quantidade de degraus, anda muito bem. Né? Mas no espaço novo, o corrimão sempre traz uma segurança. Né? Mas, ô Igor, na escada, a pessoa usa a bengala ou ela meio que larga a bengala e vai pelo corrimão? Pode usar as duas coisas. A gente aconselha, quando usa a bengala, usar a bengala também. Como que vai ser o uso da bengala? Por exemplo, na subida, eu vou segurar a bengala lá na minha frente e ela Uhum. a ponta dela vai batendo no degrau que está na minha frente. Então eu sei que Tá. quando acabou, quando não bateu mais a ponta, opa, cheguei no final da escada. Mas se eu tiver seguindo o corrimão, ele também me traz essa informação de quando está acabando. Né? Ou acabou o Uhum. corrimão logo depois. Mas a gente usa Tá. as duas coisas. Mas aí Normalmente, na escada, a minha pergunta também é muito porque a gente aprende que tem que ter guias de balizamento, que é muretinhas nas laterais, e às vezes a gente fica em dúvida se realmente precisa ou não nas escadas. É, vocês batem com a bengala na, na muretinha na lateral ou nada a ver? na lateral não, né? Porque se você tem o corrimão já vai servir como uma linha guia. Não tem essa necessidade. A bengala vai ficar parada ali na tua frente, né? O que é Sim, importante que não tenha em escada, por exemplo, é um vaso com uma planta na escada. Vai ficar bonitinho aqui nesse patamar, vamos deixar o vaso, mas não vai ficar sim, acessível, né? Porque a pessoa pode se bater ali. Não é algo que a gente entendi. espere, uma planta numa escada. Eu já vi em vários lugares isso. Sim. Mas a pessoa ela não vai batendo com a bengala na lateral. Na Era essa a lateral, minha não. dúvida. Na lateral, não. Não. Subida de Não, escada, não. tá vendo como é importante essa interdisciplinariedade? Tipo, é uma coisa que a gente só aprende vendo e conversando, Sim, né? sim, com É, certeza. é muito bacana também a gente falar sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta daquelas que eles tinham me mandado antes, Igor, mas eu acho que a gente passou por todas. É, É sobre linha guia, mapa tátil, como que é melhor a forma de distribuição do mapa tátil, como que a pessoa cega aprende a usar o mapa tátil. Então, é aquilo que eu te falei, a importância do mapa tátil é para ter o conceito do todo, né? Do espaço. É, quando que a pessoa vai querer ter o conceito do todo? Se ela vai lá sempre. No- exatamente, numa escola, num lugar que vai mais vezes, né? Ah, não vou Uhum. uma vez, a não ser que seja um espaço, sei lá, um estádio de futebol. Ah, como é que é esse estádio? Será que é a distribuição? Mapa tátil, legal, vou entender o contexto geral do projeto e tal. Mas a distribuição, a gente usa linhas guias, então se tiver
corredores, você tem importante saber onde começa, onde você está, para você entender o início da leitura do mapa e os principais pontos que tem ali. Acesso para banheiro, para saída, se tiver uma recepção para recepção, né? Não precisa necessariamente ter todas as informações. O que é mais Ai, importante aí. isso é bacana a gente frisar, que o mapa tátil, ele não é uma reprodução da edificação em planta baixa, né? São os pontos mais importantes ali, não é todas as salas, tudo que tem no lugar vai estar no mapa. Exatamente. Isso é mais importante. Às vezes tem um acesso restrito, uma despensa, alguma coisa que não é, né? A não ser dos funcionários ou alguma coisa assim. Também não Isso. tem a necessidade. Tá? Ó, eu quero ler um recado aqui super importante da Mara, falando: Igor, parabéns por tanta dedicação, por tanto estudar, pesquisar esse tempo todo, um excelente profissional. A Mara, eu fui perguntar para ela o contato do Igor e eu não sabia que ela era esposa do Igor. Foi muito engraçado. Ô, Igor, vamos, lembrando aqui da Mara, comenta com o pessoal sobre o grupo Bem Galantes, que a Mara é professora. Eu acho que é legal para quem não conhece entender um pouco sobre esse grupo e seria bacana o pessoal seguir também. Então, eu acho que a Mara pode até pôr o Instagram do grupo, né? Que aí fica melhor para a galera conhecer. Se inscrevam, conheçam, é um projeto fantástico. Esse ano participou do Festival de Joinville e as pessoas no processo de reabilitação que participam do grupo, você vê a evolução e é aquilo que eu falo, de ver o resultado de um trabalho paralelo que está sendo desenvolvido junto ali com a equipe, no dia a dia, as pessoas com muito mais autoestima, sair mais, saindo de casa, consumindo cultura, produzindo cultura, sabe? Então, esse grupo eu sou suspeito em falar, mas sou muito fã do trabalho, conheço, então, @bem.galantes, né? Que é o É grupo de muito dança. Não sei bacana. se a Mara acho que já fixou aí, né? Para que Isso. vocês conheçam, sigam também lá a SIC, conheçam um pouco melhor o trabalho fantástico desenvolvido por essa instituição. E, ô Igor, eu sei, gente, que vocês têm muitas perguntas. Até depois eu posso juntar algumas perguntas do pessoal e passar para o Igor para a gente ver se consegue a gente tirar algumas outras dúvidas. Mas a ideia é que o nosso bate-papo aqui fique aí em torno dessa 1 hora. Essas perguntas que vocês vêm trazendo para a gente é muito bacana, até para entender o uso, realmente o uso das coisas, que é isso que eu bato muito na tecla de para que a gente está fazendo as coisas e não só, vou botar ali um mapa e pronto, já check, acertei o item. Não é isso, né? E Exatamente. Igor, dá um recado para a gente. O que que tu daria de dica, de sugestão para as pessoas que trabalham, né, com a arquitetura e acessibilidade? O que que tu daria de orientação para a gente? Então, em se tratando de pessoa com deficiência, a gente sempre fala que a deficiência não é, falei em relação ao termo, da pessoa. Desde que você tenha um espaço que seja acessível, a deficiência não vai acontecer. A pessoa vai conseguir, por exemplo, andar sozinha, com autonomia, com segurança. Então, quando for projetar, pensar em espaços que sejam acessíveis de fato, que atendam aí o conceito de desenho universal, pensando em todas as características possíveis, né? E que se entenda da diversidade humana. Então, quanto mais a gente conversar com pessoas, com instituições a respeito, eu acho que não existe um projeto de acessibilidade sem entender a diversidade. Né? Então, isso é básico. Eu acho que entender essa diversidade e as características de todas as pessoas é muito importante. Né? De uma pessoa que não ouve, uma pessoa que não enxerga, um surdo cego, uma pessoa que tem uma limitação motora, de testar, de se colocar no lugar, de tentar, dentro do projeto, ver se vai ficar funcional realmente, se vai funcionar. O que é mais importante, se é pôr um mapa tátil,
de repente, ou não ter planta, simplesmente o fato, né? Não ter uma planta lá na escada vai ser mais acessível, de repente, do que ter um mapa ali, né? De entender o que é acessibilidade de fato. E muita informação, mesmo com piso, quando você tem um monte de piso tátil, pode atrapalhar mais do que facilitar Ajudar. a vida das pessoas, né? Então, simplificar, que é um dos preceitos também ali do desenho universal de fácil entendimento, né? Sim. E a gente pensando em mapa tátil, eu vi que tiveram várias questões referentes ao mapa tátil, de pensar nisso, o que realmente é fundamental que tenha nesse mapa e quando é fundamental que tenha esse mapa de fato. Seria isso. Eu sempre falo que em relação à acessibilidade, a maior barreira é a atitudinal. É por onde tudo começa, né? A gente, às vezes, tem espaços que são super acessíveis e as pessoas conseguem deixar inacessíveis. Trazer só como um exemplo aqui, restaurantes que colocam aquelas propagandas em cima da calçada, o patinete que chegou em Floripa, e antes Aquela de chegar o bandeirola, patinete, bandeirola, bandeirola. antes de chegar o patinete, a gente deveria pensar em ciclovias, em espaço para que esse patinete consiga andar e não em cima da calçada, e não largado na calçada, atrapalhando o fluxo de pessoas, com controle de crianças que usam e acabam depredando o patinete, usando só para lazer, entende? Enfim, a maior barreira, eu sempre falo que é a acessibilidade, a de atitude. E se a gente for começar por essa atitude num projeto, já é legal. Então, não vamos criar essa barreira atitudinal logo no início. Muito bacana, Igor. Eu agradeço a tua participação. Ó, estão perguntando aqui qual que é o teu Instagram, Igor. É Igor Zucchi. Igor Zucchi. Nestor, depois eu coloco lá no grupo do WhatsApp também, para vocês seguirem ali o Igor. Eu, E agradeço, Igor, a tua participação hoje, foi muito bacana. obrigado. Como a gente vê que tem assunto, né? Tem. A orientação e mobilidade por si só, o trabalho é um trabalho bem amplo de várias áreas do conhecimento, sim. E a acessibilidade, então, nem se fala, né? E aí é o que você disse, a gente trazer opiniões diferentes, conhecer realidades diferentes, né? Não é o que é a realidade para a gente em Floripa, de repente não vai servir para uma realidade de outra cidade. Então, isso também é importante a gente conhecer a realidade local também. Sim. Muito bacana, gente. Obrigada, obrigada pela participação de todo mundo aqui hoje. Obrigada, Igor, por ter aceitado esse convite. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Depois, se alguém tiver mais dúvida, a gente talvez pode juntar e conversar, passar para o Igor ali. Claro, Obrigada, Igor. Obrigada à pelo teu disposição. trabalho que tu faz, é muito bacana. E vamos junto aí continuar na acessibilidade. É isso aí. Qualquer coisa a gente está à disposição, né? E conheçam a SIC. Entrem, sigam a Conheçam página. a SIC, muito bacana. Exatamente. Tchau, Valeu, gente. obrigado, Maria. Bem. Obrigada. Até mais.